também de B, e preparei aqui o item 14 e 15, no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, no título aqui no capítulo 10, me chama a atenção que já foi falado aqui, né, sobre felicidade. Então, quem é bem-aventurado, um sinônimo é ser feliz. E ser feliz é o objetivo de todo mundo. Mas não é desse mundo, mas é o objetivo de todo mundo. Mas é uma maneira da gente ter uma sensação, experimentar o que é felicidade, tendo misericórdia. O perdão faz parte da misericórdia também. Então aqui, perdão das ofensas, item 14 e 15, a primeira inspiração aqui, o ensinamento, vem do Espírito Simeão, o item 14. Então, justamente naquela pergunta de Pedro, né? Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perguntando para Jesus. 7 vezes? Aí Jesus responde, ensina, né? 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Já foi falado aqui. Então é ilimitado o perdão, tem que ser um perdão assim completo, quantas vezes for necessário e para todo mundo, indistintamente. Então, esse perdão também, o Espírito ali fala, é uma questão de inteligência. Com aquilo que sabemos do Espiritismo, causa e efeito, então por inteligência devemos perdoar. Porque é uma maneira da gente alcançar o reino de Deus. Então, o perdão ele tem que ser sincero, tem que ser de coração, tem que ser do fundo da alma, como foi falado aqui, sem aquele espírito de vingança enrustido, né? Quando o cara cai na esquina, a gente vibra. Está bem? Foi falado aqui. Muito bem, isso não é perdão. Então, e tem também a questão das pequenas ofensas. Tem gente que se ofende muito fácil e transforma uma coisa pequena numa coisa gigantesca. Então, convém eu citar aqui a Rose comentou comigo. 2 amigas conhecidas dela foram numa festa. E nessa festa a roupa das 2 estava igualzinha. Grandes amigas. Brigaram. Só por isso. Então veja, uma coisa pequena. Agora, o grande mérito, o ensinamento de Jesus é aquelas grandes coisas, aquelas crueldades, aquelas maldades gigantes que ocorrem, a gente poder perdoar. Porque aí está o grande mérito, vamos dizer assim, que ele está ganhando ponto para o reino de Deus. Então, mais à frente, vou citar um exemplo, que aqui mesmo na Terra, uma família ficou infeliz e recuperou a felicidade porque perdoou. No item 15, o apóstolo Paulo também comenta, né, e nos ensina que perdoar aos inimigos é perdoar a nós próprios. Fala, pô, mas como assim? Perdoar o inimigo é perdoar eu mesmo? Porque às vezes o causador da questão fomos nós, às vezes até sem perceber. Então, um exemplo, nós chegamos numa comunidade para fazer caridade. A comunidade, antigamente era favela, né? Comunidade. Chegamos num carro brilhante, 0 quilômetro, muito bem vestido, num lugar de miséria total. Chegamos lá com nossas roupas, alimentos, para poder auxiliar, para fazer caridade. Nós antes não percebemos para onde estávamos indo e como deveríamos chegar, ou seja, de uma forma mais simples, mais humilde, mais singela, vamos dizer assim, mais adequada para aquela caridade que queremos fazer. Então o que ocorre? Vamos lá fazer a caridade e quando saímos do nosso carro novinho, tem um risco de ponta a ponta, assim, entendeu? Foi uma reação de alguém que se sentiu assim humilhado, ofendido, com a maneira ostensiva, ostentação que nós chegamos no lugar. Então, nesse caso, ela fala, pô, vim fazer a caridade, me acontece um negócio desse,
tem que examinar como que ele chegou no local. Então esse é o ensinamento aqui do item 15. Agora, tem um exemplo aqui muito legal, muito marcante, que foi um fato que aconteceu em 97. Um menino chamado Ivizoca, acho que todo mundo ficou sabendo desse caso aí, ele foi assassinado. O que aconteceu é o seguinte, ele reconheceu um PM, era um PM, ele reconheceu, e esse PM então atirou no rosto dele, matou esse menino, porque foi reconhecido. Ele era o segurança do comércio do menino Ivizoca, do pai dele. Então, diante desse fato, quando foi descoberto, o pai, Massataka Ota, foi tomado por um espírito de vingança, de cólera, de raiva, de ódio. E no primeiro momento, ele quis se vingar, ele quis matar esses bandidos. 2 PMs e um cidadão civil. E chegou o dia do julgamento. Ele abriu a porta de repente e falou para eles: vocês pensam que eu vim aqui matar vocês? Eu não vim aqui matar vocês. Eu vim aqui perdoar vocês. Sofrendo muito, superou o sofrimento, crente em Deus, com muita fé em Deus, ele sabia que com o perdão, o coração dele ficaria melhor. Ele ficaria melhor, a família dele ficaria melhor. Então ele perdoou. Não contente com isso, ele ainda foi ao presídio, depois do julgamento, eles foram condenados, ele foi ao presídio. Chegando lá, ele viu esses assassinos parados, sem fazer nada. E mais ou menos 350 presos na mesma situação, sem fazer nada. Então ele, avançando mais ainda no perdão dele, no entendimento dele, ele comprou sementes, enxadas, pediu autorização para o diretor do presídio e colocou todo mundo em serviço ali. Todo mundo passou a mexer com a terra, a produzir alguma coisa. E alguém perguntou: mas por que você fez isso? Falou: não, porque é o seguinte, o homem, quando não faz nada, só pensa em coisas erradas. Quando o homem mexe com a natureza, ele muda, porque eu penso que a natureza é Deus. Então é uma convicção que ele tinha. Então dessa forma, ele se sentiu bem. A sua esposa, Keiko Ota, da mesma forma, depois do acontecido, imediatamente, ela começou a praticar uma oração que ela conhecia, a oração do perdão. Então, depois de 4 meses, como presente, como compensação, vamos dizer assim, ela ficou grávida. E aí nasceu uma menina, chamada Isis Ota. Ela viu, foi um prêmio. Ela começou a ficar feliz novamente. O pai também. Aí notaram na criança um sinalzinho na testa, semelhante ao menino Ives, que foi assassinado. Isso deu mais conforto ainda para eles. A menina ainda pequenininha, sem entender muito as coisas, num certo momento, num shopping muito pequeno, falou: papai, os bandidos me levaram, mas você foi me buscar. Mais um sinal. Mais à frente, o senhor Massataka Ota, ele foi até o Chico Xavier. Chegando lá, o Chico chamou ele, e sem saber exatamente quem seria a pessoa, assim, chamou. E falou: parabéns, o Ives está voltando. Mais uma prova. Eles têm também caligrafia da menina muito semelhante à caligrafia do menino. Então tudo isso aí para eles foi conforto, foi bênção, porque eles tiveram uma capacidade imensa de perdão. Não foi um perdão banal, de besteirinha, que a gente não perdoa. Foi coisa muito grande. Então na própria terra, vamos dizer assim, imediatamente eles receberam essa graça, essa felicidade, essa bem-aventurança, que às vezes ficamos imaginando
depois de passar essa vida, lá para frente e tal, nós podemos em muitas ocasiões ser felizes agora. Claro que a felicidade relativa, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações. É relativa, mas é uma coisa que nos sustenta, que faz a gente seguir em frente. Todo mundo tem o desejo de ser feliz. E podemos experimentar isso nessas ocasiões, com essas situações. Uma situação limite de crueldade, que eles tiveram a grandeza, o entendimento de perdoar. E o prêmio foi recuperar a estabilidade, a harmonia, a felicidade. E relativamente eles vivem bem, eles estão muito bem. E tem até agora uma instituição que leva o nome do menino Ivisota, que continua ajudando crianças carentes, famílias carentes, encaminhando, educando essas pessoas. Então, é uma grande prova que vale a pena o perdão. Que perdoar é uma questão para nós que entendemos, questão de inteligência, perdoar. Seguindo nessa questão, nós podemos pegar o Evangelho, cada um que quiser, e refletir mais, pedaço por pedaço. Em 15 minutos não deu para desenvolver mais, né? Mas vale a pena pegar essa parte do Evangelho, esse capítulo 10, e esmiuçar, e refletir, e se reformar. Então, muito obrigado. Não sei se tem tempo aí, mas eu queria muito falar sobre esse tema, porque esse tema, ela está marcando um tempo aqui. Esse tema é muito tocante e mexe muito com a gente, com a maneira de ver as coisas, com a maneira de perdoar. Às vezes selecionamos o que perdoamos, o que não perdoamos, e na verdade, o ensinamento desse capítulo, desse item, é que nós devemos perdoar sempre. Tudo. É um exercício de crescimento, de evolução espiritual, difícil de ser feito. Mas a mudança está em cada um. Basta a gente ter vontade, disposição, fé em Deus e saber que esse é o caminho da felicidade, é o caminho da inteligência, do espírito. Muito obrigado. É gratificante ver esse grupo buscando esse aprimoramento. O meio espírita precisa muito de trabalhadores e as casas, há muitas casas pequenas, em periferias, como em Guarulhos, por exemplo, que tem que haver esse profissional da arte de ensinar, né, de falar, levando até essas casas menores, porque nós temos ótimos palestrantes, mas alguns deles só vão a casas já de um determinado porte. Como dizer aquelas casas que ficam em meio de comunidades carentes, né? Em locais muito afastados. Em Guarulhos nós temos 62 casas, sendo que em regiões que dificilmente nós temos expositores. E graças à USE, o trabalho que a USE realiza, é possível se encaminhar expositores a essas casas, nessas regiões. Por contrário, são poucos expositores que vão pela distância, pelo local. Eu vou em casa dentro de comunidade carente que eu tenho que pedir permissão aos traficantes para entrar, eles deixam, não incomodam a casa. Eu vou numa casa, então nós temos o recurso da Tachô, é muito importante, é um recurso que ajuda muito, mas a maioria das casas pequenas não tem nem espaço para projetar. É uma casa que ela é enorme, assim, no sentido de trabalho espiritual, porque lota a casa, ficam pessoas na rua, em pé, não tem quase espaço para ninguém. O canto da palestra é desse tamanho, às vezes vem um cachorro sentar junto, e ficam as pessoas em pé, ouvindo sua palestra, muito interessadas. Então dá para lembrar quando Paulo começou a criar as casas, cada coisinha assim pequenininha. Exatamente. E essas casas, às vezes o expositor tem um recurso próprio, leva, e é bom que ele possa ajudar dessa maneira, mas se preparem para que aquela palestra apresentada com o recurso da cachorro não dê certo na hora. Não funciona, não lê, acaba a força, acontece tudo. Então se preparem sempre também para expor sem o recurso. Até uma palestra, como ele apresentou uma palestra mais filosófica,
de um raciocínio filosófico, ela demanda muito esse recurso porque ela exige um desenvolvimento de raciocínio. Mas se prepara também para não ter no recurso você disponibilizar esse conhecimento. Lembrando sempre que essas casas afastadas, a maioria tem um público muito simples. É um público que por vezes pouco conhece de uma palavra um pouco mais difícil. Então vocês usaram algumas palavras, é importante explicar palavras de pouco conhecimento, alfarrobas, ou outras palavras que foram faladas, é muito importante, porque as senhorinhas, as pessoas não conhecem mesmo. Nós temos que identificar o conhecimento. Joana de Ângeles pede muito isso. As obras de Joana de Ângeles são dificílimas, mas ela fala, temos que elevar o conhecimento. Né? Então, eu vi aqui que vocês, alguns casos, a casa apresenta o tema da palestra e a pessoa começa a desenvolver. Alguns casos, eu senti que a pessoa não revelou exatamente o tema da palestra, ela foi iniciando. Como vocês normalmente vão ter uma casa que apresente, isso é válido. Mas, não tendo a casa apresentando o tema da palestra, apresentem um tema. A pessoa que está sentada, ela quer relacionar o tema ao que está ouvindo. É importante. Antes de iniciar, eu peço sempre lá na casa que se diga da onde que está sendo, se é do Evangelho, segundo o Espiritismo, qual é o capítulo que vai ser tratado naquela palestra. Aí a pessoa já cria esse link, né? Então é dali que ela vai tirar. Eu gostei que vocês pegaram temas que comumente as casas precisam muito trabalhar. Temas morais, temas do Evangelho. Os temas filosóficos, eles são importantíssimos também. Existem aquelas palestras especiais que as casas elaboram para os alunos, os trabalhadores, e entre esse raciocínio mais complexo. Em casas mais simplistas, as pessoas não entendem muito assim, o raciocínio filosófico, né? A gente tenta colocar, e muitas vezes é um tema mais de aula. Também tomem um cuidado no tema da aula. Tem casas que não gostam que a pessoa discorra um tema que é aplicado em aula. Eu acho que o Edmar deve conhecer algumas que são assim. Então, tem pessoas que vão lá falar sobre o passe, mas elas dão uma verdadeira aula na palestra. E a casa gosta dela da aula do passe. Então, você pode falar do passe no sentido da moral do passe, do trabalho íntimo que o passe transforma, mas não técnicas, tudo esse trabalho em aula. Né? Tome cuidado, porque tem casas que realmente não gostam desse tipo. Tem casas que não, é uma questão de vocês investigarem antes, falarem com a pessoa que está chamando vocês para a palestra, se poderia tratar tal assunto. Se a pessoa disser ok, em geral as casas não gostam, eles preferem trabalhar o tema aula. E livro dos médiuns, temática é muito tema aula. Aqui vocês trataram do livro dos Espíritos, do Evangelho, que é um tema realmente que em palestra abre a consciência de quem ouve. Essa questão das aulas, só se você for convidado para falar sobre o passe e focar. Como vocês ali convidaram, o tema era pineal, é um tema que se dá em aula, mas a palestra foi aberta para essa proposta, então não teve um problema, né? Mas, em geral, evitem sempre consultar a casa, porque a casa entende que a aula quem dá é ela. É assim que as casas pensam, né? Eu tenho uma casa que uma vez um expositor foi e falou sobre o trabalho de desobsessão, como deve acontecer. A casa fez uma carta reclamando para uso. Como, né? Não precisa ser tão radicalzinho. Deve ter dado problema na casa interna. Temos dirigentes muito radicais, porque eles entendem que assim que a casa é uma família. Eu falo que casa, cada um tem seu temperamento. Mariana, No caso, pode-se abordar o tema, mas né? Mas a prática, a pessoa citou a prática, como é feita, o que é realizado. Não a questão da casa que pratica a desobsessão benefício. Ela entrou em temáticas de ensino. Aí conflita, às vezes. Conflito, exatamente. No caso de uma reclamação de uma casa, do palestrante para uso, o que acontece? A gente põe o palestrante de castigo, joelho no milho. A gente faz uma pontinha na parede, né? As mães faziam, fica segurando lá até com o braço cansado. Ou ele é perdoado? Então, olha, já teve casos em que na USE Guarulhos a pessoa foi proibida pela forma como desenvolveu, sem cuidado. Mas também foi um pouco de exagero da casa, a gente tem que ter os dois lados, né?
E com o tempo, conversando com o dirigente, naturalmente tem que quebrar, porque a missão do Espiritismo é o perdão, e a missão do Espiritismo é o crescimento espiritual de todos. Aí o dirigente concordou em dar uma segunda oportunidade, e graças a Deus quebrou aquela... Então a nossa missão é sempre trabalhar, a USE tem essa missão, trabalhar a união. Respeita as casas, tá ligado? Não quer, não manda mais. Então, aqui eu gostei que foi aqui o senhor, né, ele trouxe o livro. Eu adoro quando os expositores têm esse cuidado. Olha, eu peguei desse livro, a pessoa olha o livro, depois ela termina a palestra, aquele livro que ele trouxe, eu queria ver. Ficou na mente dela, é muito importante. Escolheu uma parábola que eu considero dificílima para tratar em 15 minutos, porque ela tem vários pontos de observação moral. Então, para uma casa que tem um tempo menor, teria que haver realmente um cuidado, escolher uma parábola que dá para se abordar em pouco tempo, né? É uma palavra que ela exige um estudo bem aprofundado, né? Eu vi que você citou bem os costumes, é interessante também se falar, por isso que é bom conhecer muitas religiões. Estamos num período do ecumênico, né? Nós estamos interagindo com as religiões com muita mais naturalidade. Aqui em Guarulhos nós fizemos vários atos ecumênicos e ao falar de alguma religião, temos que falar com propriedade. Alguém que veio de uma cultura, de uma religião, veio falando errado, a pessoa se incomoda. Então, esse cuidado também, né? O espírita conhece um pouco das religiões, mas conhece mais a católica, superficialmente das outras. Eu te digo que, por exemplo, na religião muçulmana, eles citam uma passagem que o Espiritismo usa, o Consolador Prometido. É o Consolador Prometido, eles citam como o profeta Mohammed. Então, é interessante a gente conhecer um pouco para entender um pouco o pensamento e falar corretamente. Para que não adentremos a um conflito de informação. Eu entendi um pouquinho. Então, quer dizer, pra gente, o Consolador Prometido, quem falou foi Jesus, né? Que mandaria. Para eles foi Maomé? Não. Eles têm Jesus como profeta, eles têm um respeito enorme pelo profeta Jesus. Eles entendem que, assim como Jesus profetizou, né, em nome de Deus, o Consolador Prometido ainda não seria Jesus, porque o próprio Jesus citou que haveria o Consolador Prometido. Então, para eles ainda não chegou. Não, é o profeta Mohammed, que é o que criou o Alcorão. Então, ele tem que ir conhecendo bastante da doutrina para poder falar, no caso dos judeus, a questão dos costumes é importante, a nossa bagagem, a nossa origem, né? Não, ele veio depois de Jesus, né? Na cabeça dele seria esse o Consolador. Eles citam bastante nas suas preleções, os sheiks. Eu tenho contato lá com a mesquita de Guarulhos. Seria o Consolador e o maior profeta. Ele foi realmente que trouxe As duas coisas. o maior profeta. Poderia substituir, ó, depois que eu pensei, me arrependi, o povo judeu por hebreu, para não usar o termo judeu? Ou vai fica mais difícil que eu poder explicar quem são os hebreus? Os costumes da época, é bom você especificar corretamente, né, de qual povo está sendo mencionado, qual costume, né? É interessante, mas se atenta também ao cuidado de não exemplificar tanto desses costumes e ficar à margem mais da questão moral que envolve a parábola. Essa aqui é a proposta. Aí, outra coisa que eu gostei, que eu vi, ela teve uma voz bem calma, respeitando a minha passagem. É uma delícia. Tem muitas palestras que as pessoas têm muita emotividade quando se fala das bem-aventuranças. Então, eu percebi que vocês conseguiram finalizar a ideia principal da palestra, isso é muito importante. A palestra ela se desenvolve e tem que finalizar. Então, a proposta da noite era falar sobre tal. Exemplos do cotidiano ajudam bastante a fixação. As pessoas se fixam nos exemplos, nesse comparativo das parábolas, eu gostei muito. No geral é isso, é o cuidado de sempre trazer. Uma coisa que eu percebi na hora de montar uma palestra com visual, naturalmente nós recorremos mesmo à internet. Isso aí é uma ferramenta utilíssima. Mas estamos na era da rede social, a era em que todo mundo, às vezes, está gravando ou filmando ou fotografando. Para isso, a gente tem que tomar um cuidado enorme em realmente citar corretamente, ou se pegamos alguma imagem na internet, deixar lá o crédito. É importante. A gente nunca sabe quando alguém vai pegar nossa palestra, está gravando, jogar na rede social e o autor vai ver lá a sua imagem. Então eu percebi que você deixou de cantinho ali
um resto de informação da página da internet que você, mas estava cortado. Aí fica mais a certeza ainda que houve, né? E nunca deixe. Eu trabalho para a Fiocruz e nas apresentações que eu faço ali para o pessoal da pesquisa, é condição sine qua non citar fonte, citar nome de autor. Eu gostei que teve uma das palestras que você citou Martins Peralva, citou passagens, é muito bom, mas teve um cuidado que você tem que tomar quando citar uma passagem evangélica, ela ser bem complexa. Você falou, um ato de amor cobra uma, correto, é um ato de amor cobra uma multidão de pecados. Você falou, o amor cobra, é a mesma ideia, mas a gente tem sempre que informar exatamente como estão nos livros, né? Tudo isso são cuidados naturais que as palestras vão. Eu sugiro fazer sempre a mesma palestra por um tempo. Então, foi no local, fez a palestra, observa o que faltou, onde estava mais aquela coisinha a ser acrescentada. Na outra, soma. E aí vocês vão perceber que gostoso que é, depois de um tempo trabalhando naquela palestra, o quanto ela ficou cheia de detalhes. Porque os inspiradores da casa, os espíritos influenciam a gente na hora em que a gente está abordando e vem às vezes uma ideia que ela cai que nem uma luva, que nem estava projetada para a palestra. Então vamos deixando essa palestra, não cada lugar é uma palestra, mas tomem o cuidado de elaborar, construir uma palestra e apresentá-la várias vezes. Vocês vão ver como ela vai ficando muito mais qualificada. O autor da imagem na projeção ou não? É sempre interessante sempre dar um teste no cantinho, dar onde tirou, pequenininha, não importa, mas é um direito que a gente tem que manter. Isso é um cuidado que o bem espírita, por muito tempo, ele foi muito simplista, né, no que fazia. Hoje nós entendemos que a gente responde às questões sociais, questões, regras de conduta. Temos que ter esse cuidado também. Isso demonstra uma seriedade com o trabalho construído. Né, até porque, dependendo do local, quando é aberto para pergunta, tem pessoas que perguntam qual é a fonte da sua pesquisa, biografia da sua palestra, terminou a imagem, o isso é importante, mas durante as citações, como você fez, tal frase, Martins Peralva, tal livro, é importantíssimo. O que eu noto é que deverá sempre ser construído, pelo menos para as palestras que eu entendo, bem escrita, as que são promovidas pela USE, um link sempre entre o conhecimento evangélico e o livro dos Espíritos. Foi citado na sua pergunta, você citou da sociedade que vem se transformando, né, conforme a palestra que ele apresentou. Está aí uma boa oportunidade de você falar da lei da evolução, da lei dos Espíritos, que é uma lei que impulsiona, obriga a todos a transformação. Sempre que alguém fala alguma coisa, a gente já tem que ter respostas embasadas no livro dos Espíritos, dos médiuns ou evangélicos. Né?